Então, seja muito bem-vinda, Adriana. Te passo a Obrigada. palavra para você se apresentar, por favor. Calma, primeiro Ah, nós não, antes. antes nós vamos falar um pouco sobre o episódio. Primeiro sobre o Hum, programa. Nosso programa Toques de Despertar é uma alegria estar aqui novamente, mais uma segunda-feira, contando com a presença de vocês. Na quarta-feira a gente vai ter um outro podcast live e esses podcasts lives viram podcast no canal de vídeos, canal do YouTube Toques de Despertar e também nos principais streamings de música. É só procurar por Toques de Despertar. O vídeo também fica gravado aqui no IGTV. Então, se depois você quiser mandar para alguém ou quiser rever alguma parte, ou se quiser rever tudo ou escutar de novo, fique à vontade, tem todos esses canais aqui. Olha, estão dizendo que minha mãe fazia gemada com vinho quente para a gente dormir. Genial! Isso é olha, que é mãe, minha gente. não, Isso é que pá, é e a mãe. mãe já dava a dica, né, do que tu ia gostar na tua maturidade, né, Ana? Porque a Ana, Adoro. não, ó, tua Adoro, mãe, Ana. Adoro. Ó, amei, amei tua mãe, 100% pô. sua mãe. Mas eu cheguei a me desconcertar com a mãe da Ana. Vamos voltar ao podcast Toques de Despertar, que hoje o tema é muito legal, que é reclamar não resolve os problemas. Então, antes de dar prosseguimento, vamos nos apresentar e eu passo a palavra para você, Fernanda. Ah, muito obrigada. Então, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Fernanda Medeiros, eu sou terapeuta sistêmica, trabalho já nessa área há mais de 10 anos, hoje especificamente com mulheres, onde eu busco, através dos atendimentos, dos cursos com a Adri, através do podcast, dos cursos que a gente desenvolve, trazer então a consciência da mulher para que ela possa atravessar, a partir dos 35 anos, essa fase de transição, onde ela é cheia de dúvidas, cheia de questões a serem resolvidas, para que ela possa dar um passo e viver os melhores anos de sua vida, tendo consciência de que a partir dos 35, 40 anos, que ela tem possibilidade de viver tudo aquilo que ela sempre sonhou, né, Adri? É isso mesmo, e o meu nome é Adriana Haas, eu sou jornalista, escritora, sou especialista em neurociência e psicologia positiva e estudante de filosofia. Já faz alguns anos, mais precisamente 7 anos, que eu pesquiso essa transição da metade da vida, que é como a gente prefere chamar o que muitos chamam de crise da meia-idade. Nós não achamos que é uma crise, não precisa ser uma crise, muito pelo contrário, ela é considerada a transição mais importante que uma pessoa atravessa desde que se torna adulta e tem uma grande possibilidade de ser a transformação que queremos para a fase mais autêntica das nossas vidas. E esse é o nosso objetivo aqui no podcast Toques de Despertar. É trazer todo esse conteúdo para que você perca o medo de envelhecer e possa transformar a sua vida a partir dos 35 anos. Ah, coisa linda. Que momento especial quando a mulher chega aos 35 anos e pode adquirir a maturidade para poder então fazer movimentos mais conscientes na sua vida, de acordo com aquilo que ressona no coração dela, e não mais de acordo com aquilo que ela foi ensinada a querer, aquilo que ela foi ensinada a ter e até mesmo a viver. Fugindo, não é fugindo, mas desconstruindo modelos de comportamento, padrões de comportamento que, na verdade, a levavam cada vez mais para longe dela. Então, a partir dos 35 anos, é a grande virada, o começo de uma grande virada que a mulher vai construindo para poder viver tudo aquilo que realmente faz sentido para ela. Então vamos ao nosso tema de hoje e vamos começar falando sobre os problemas. Se tem uma coisa que a gente pode ter certeza na vida, é que a gente vai ter problemas. Não adianta, são muitas as variáveis que a gente precisa considerar para nos sentirmos felizes. Nós temos que nos considerar bem de saúde, bem no trabalho, bem na família, os filhos têm que estar bem, a aparência tem que estar bem, tudo tem que estar bem. São muitas variáveis para que a gente se sinta ok. E é muito pouco provável que todas essas variáveis estejam sempre bem, sejam sempre equilibradas. Faz parte da aleatoriedade da vida.
Em alguns momentos a gente vai estar bem, em outros a gente vai estar mal. E isso faz parte da vida de todo mundo. Então não adianta a gente achar que a vida vai ser sempre um mar de rosas. Não vai ser. É aleatoriedade, isso já foi amplamente estudado. Vai ter fases boas, vai ter fases não tão boas, e nós precisamos estar aptas a lidar com isso. Mas o que que acontece? A questão é que muita gente, quando começa a se deparar com problemas, com um, dois, mais problemas, se restringe a reclamar. E aí, com isso, ela desperdiça o seu tempo e a sua energia. E aí é uma equação muito delicada, sabe por quê? Porque tempo mais energia é igual a vida. E aí a gente desperdiça a nossa vida reclamando. E muitas vezes, né, Adri, quem está reclamando, na verdade, não quer solução. E isso eu vejo muito no consultório. Eu atendo muitas mulheres que elas vêm reclamando de vários assuntos, né? Como a Adri mesmo falou, realmente não, a gente não consegue ter uma vida plena no sentido de não ter problemas. Mas a gente consegue ter uma vida plena quando a gente consegue enfrentar os nossos problemas, dando pequenos passos ou passos suficientes de transformação ou de sustentação daquilo que está sendo atravessado. Mas a grande maioria de nós não quer dar esse passo, porque de algum jeito ainda é mais confortável, né, ficar reclamando do que realmente levantar as mangas e dizer assim, deixa eu colocar a mão na massa e vamos resolver isso aqui, porque normalmente resolver algo custa também algo. Então eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para poder resolver outra. E nem sempre as pessoas estão disponíveis para isso. Isso é uma verdade. Mas não espere que a gente vá dar a receita aqui de como é que você vai parar de reclamar da vida de uma hora para outra. Não é esse o objetivo. No entanto, no final a gente vai propor um exercício bem legal para dar uma localizada aí nesses problemas e como você pode solucioná-lo. Então fica aqui com a gente que no final a gente vai dar um exercício bem bacana. E aí, como eu falei agora há pouco, quando a gente passa o tempo todo reclamando, a gente está desperdiçando a vida. E, como eu falei também, existe essa série de aspectos da nossa vida que precisam estar equilibrados para que nós nos sintamos felizes e dificilmente ele vai estar. Existem pessoas para quem tudo dá certo. Existem pessoas também para quem nada dá certo, mas isso são extremos, são casos muito raros. A maioria de nós está ali no meio. De vez em quando vai dar certo, de vez em quando dá errado, e ok. E quando a gente está na primeira metade da vida, parece, parece bobagem que as coisas eventualmente dão errado e a gente fica reclamando, porque a gente tem o tempo todo da vida pela frente. Mas a partir da segunda metade da vida, desperdiçar o tempo reclamando começa a acender uma luzinha vermelha. Por quê? Porque a gente já não sabe que não tem mais o tempo todo da vida e a gente quer aproveitar e deve aproveitar a vida no nosso máximo potencial. Então, ficar reclamando e perder o tempo de vida, perder essa potência que a gente tem, sem tomar uma atitude, sem encarar os problemas de frente, de um modo equilibrado também, não daquele jeito que às vezes a gente começa a sair que nem uma galinha sem cabeça, correndo para todos os lados, jorrando sangue para tudo que é canto, não vai funcionar. Então a questão é buscar esse equilíbrio, entender os nossos problemas, entender quais seriam as possíveis soluções e não ficar reclamando. Porque muitas vezes a gente acaba reclamando e além de desperdiçar o nosso tempo de vida, a gente se torna mal-humorada e azeda os nossos relacionamentos. Porque as pessoas começam a não aguentar mais a gente reclamando. E muitas vezes a gente não percebe que está reclamando o tempo inteiro. E aí, às vezes, quando alguém te diz, ó, você está reclamando demais, presta atenção. Não é que a pessoa está sendo chata com você, mas é bom dar uma prestar atenção nisso. É sempre importante a gente poder observar, né, o que é meu, o que é do outro e o que eu tenho que ficar no meu lugar, né? Muitas vezes a gente acaba tomando o espaço do outro sem permitir, inclusive,
Já reparou, Adri, que muitas vezes a gente começa a falar, a reclamar sem que o outro, que é a terceira pessoa, a terceira situação, seja incluída no processo? Às vezes eu chego para ti, ou tu chega para mim, ou eu chego para uma outra pessoa e falo, ai, gente, olha, eu começo a reclamar de ciclano e de beltrano, mas o que eu realmente deveria falar para outra pessoa, eu não falo. Né? Eu não sou direta ao ponto de ir lá para outra pessoa. E boa parte dos problemas de reclamação poderiam ser resolvidos se a gente pudesse dar essa pitadinha de bom senso dentro de nós e direcionar os nossos comentários a realmente as pessoas que interessam, né? Então, eu vou falar para fulano, o que eu acredito que é certo, que é errado, que pode, o que não pode, e vice-versa. E assim a gente vai administrando melhor as coisas, no sentido de que eu não preciso colocar para uma outra pessoa, sobrecarregando uma outra pessoa de problemas ou de questões que muitas vezes ela não tem nem nada a ver com aquilo que você está trazendo, né? Mas que então você pode transformar dessa forma os teus relacionamentos de maneira mais leve. E sabe que eu tenho um exemplo para te dar. Quando eu trabalhava na minha vida passada, eu trabalhava na vida corporativa, Na minha vida passada. teve uma ocasião em que eu falei alguma coisa com meu marido e aí ele me falou: "Ah, tu tá o tempo inteiro reclamando do trabalho". E eu não tinha me dado conta, porque eu já estava entrando num looping inconsciente de reclamação, que eu reclamava sem ter consciência daquilo. Às vezes era força do hábito mesmo. E aí eu percebendo quanto aquilo estava me puxando para baixo, porque sugava a minha energia, o quanto aquilo estava o chateando, porque ninguém gosta de ter alguém reclamando o tempo inteiro. E acho ainda que ele foi muito atencioso de me dizer isso na boa. Porque muita gente ia deixar chegar no momento de estourar e dizer, oh, para de reclamar, toma uma atitude na vida e para de reclamar. Porque não adianta ficar no ouvido do outro aqui só falando, falando, falando e não fazer nada. E aí, o que acontece? Você azeda as suas relações com todo mundo, inclusive consigo mesma. Talvez aqui a reclamação, gente, ela venha muito de encontro a uma necessidade de encerramento de ciclo, né? Quando a gente começa a reclamar de algo, de alguém, de alguma situação com muita frequência, perceba se não está na hora de você encerrar um ciclo. Encerrar o ciclo não significa necessariamente que você vai encerrar uma relação com uma outra pessoa, mas encerrar talvez um padrão de comportamento, encerrar algo que precisa ser finalizado de algum jeito, né, que está gerando esse peso em você, que você muitas vezes não está conseguindo ler, mas que eu tenho certeza que numa conversa você talvez, ó, vai dar um looping, um giro, uma transformação que possa de fato vir a gerar algum movimento mais saudável na sua vida do que virar só aquela pessoa que reclama o tempo inteiro e que acaba tendo aquela nuvenzinha cinza dentro, em cima de você, né? Sabe aquela pessoa com caricata, né, que chega com uma nuvenzinha cinza, que é uma pessoa que muitas vezes as pessoas não querem perto, né? Porque ela reclama tanto e às vezes essa pessoa que reclama tanto é aquela pessoa que também diz assim, ah, mas ninguém me escuta. Mas talvez porque já estejam cansadas de tanto te escutar, apenas reclamar sem de fato tomar uma atitude mais concreta para um processo de mudança. A questão é a seguinte, que assim como eu naquela época, a maioria das pessoas não se dá conta de que já entrou nesse looping de reclamação, porque faz isso de uma maneira inconsciente, aquele piloto automático, sabe? Uh, Sem pensar, aconteceu uma coisa, reclamei. Sem pensar outra coisa, e reclama do filho, reclama do tempo, reclama do governo, reclama do marido, reclama da comida, reclama do atendimento, reclama de tudo, reclama, reclama, reclama. E aí a gente entra nesse movimento, nesse círculo vicioso de reclamação e fica muito difícil de sair, porque é como se a gente fosse afundando num buraco ou uma avalanche que começa a descer e só aumentar e só aumentar. Então, para que a gente consiga acordar, é preciso, primeiro, ter uma autoconsciência e pensar, pô, será que eu estou reclamando demais? E outra, quando alguém te falar que você está reclamando demais, em vez de ser reativa e dizer, não, porque não é isso e tal, não sou e tal, e virar as costas e sair ofendida, é prestar atenção. Será realmente? Porque muitas vezes as pessoas percebem coisas que a gente faz automaticamente e não percebe. Então é importante
escutar, eventualmente, claro que com bom senso, porque as pessoas falam muitas coisas pra gente, mas ter o bom senso de escutar e perceber, se autoanalisar, se aquilo realmente faz sentido ou se não faz, pode ser muito importante. Normalmente é aquilo que incomoda, né? Aquilo que incomoda normalmente é nosso. Quando a gente recebe uma crítica, gente, aquilo que incomodou, aquilo pertence, está ali dentro. A gente só não estava se dando conta, né? Mas aquilo está ali dentro. E da mesma forma, né? Quando a gente faz uma crítica, quando a gente começa a criticar o outro, de algum jeito, aquilo também pertence a nós. E é muito mais fácil, às vezes, enxergar no outro do que enxergar em nós mesmas. É muito. A questão é que aquilo que eu enxergo no outro não necessariamente se manifesta da mesma forma em mim, mas eu carrego aquilo dentro de mim, né? Então, se eu começo a criticar o outro de algum aspecto que para mim acho chato, qualquer coisa do gênero, pode ter certeza que aquele aspecto eu também tenho, só que se manifesta às vezes até em alguma outra área da vida, que não da mesma forma da pessoa que eu estou criticando, mas que faz sentido em algum nível assim dentro de mim. Então, a gente ter essa noção de que tudo é um reflexo, né? Tudo é um reflexo. O universo funciona como um reflexo de nós mesmos. E como é bacana quando a gente começa a ter essa consciência no sentido de que, uau, do que eu posso tirar o melhor dessa situação para mim? E aí, você imagina, se o universo está nos espelhando, o que que ele vai nos devolver no caso de a gente passar a vida reclamando? O que que você acha? O que eu acho que o universo vai nos devolver? Olha, muito possivelmente estagnação, né? Porque, como eu falei lá no início da live, né? Querendo ou não, quem muito reclama não quer agir, né? Quem muito reclama não quer tomar uma decisão. Quem muito reclama, de algum jeito, prefere ficar estagnado. Então, a vida vai começando a ficar estagnada em vários aspectos, em vários sentidos, porque você não está se arriscando a poder fazer algo diferente. Então, do meu ponto de vista, a vida vai te entregar estagnação, vai te entregar não movimento. E às vezes tu vai dizer assim, né? Tu que eu digo a pessoa, né? Vai dizer assim: nossa, não acontece nada na minha vida, nossa, tá tudo parado, meu Deus, ninguém entra, ninguém sai, as coisas estão lá mesmas. Mas muito possivelmente você está tão carregado de julgamento, você está tão carregado de crítica, e não toma a responsabilidade de mudar a sua vida, colocando somente essa responsabilidade nos outros ou olhando somente para a vida dos outros, que não sobra energia para você mesmo. Sabe que eu acho que o universo muitas vezes nos devolve na forma de um chacoalhão, que Uhum. é mais ou menos como a Brené Brown definiu a crise, entre aspas, da metade da vida dela, que é como se o universo tivesse pego ela nos ombros e dado um chacoalhão e dizer, ó, oh, é isso mesmo que tu vai fazer. Então eu acredito que chega um momento, para a maioria das pessoas, que o universo dá essa chacoalhada. E aí você tem duas alternativas. Ou você encara o universo e diz, tá, o que que você está querendo me dizer? O que que eu tenho que fazer para mudar isso? Ou vira as costas e diz, não, não, não. Cheguei até aqui desse jeito e vou continuar assim. Não é porque você, o universo, está querendo me chacoalhar que eu vou mudar tudo que eu construí até agora. Nananinha, continua do mesmo jeito e a coisa não vai melhorar. Porque sempre volta, né, Fer? Esses questionamentos que a gente tenta colocar embaixo do tapete sempre voltam. E pior, volta com força redobrada. Eu atendi hoje uma cliente que é muito interessante. Ela está com 56 ou 57. E ela me contando que ela já fez análise durante a vida, já fez vários processos de terapia, mas ela nunca de verdade quis olhar para a relação dela com a mãe. Agora, com 50 e bolinhas, ela vai ter que olhar para a relação com a mãe, porque foi um rabo preso que ela deixou lá atrás, foi uma sujeirinha que ela colocou embaixo do tapete, mas que agora começa a impactar na vida dela em vários aspectos. Então, sempre, em algum momento, a gente vai ter que olhar. Até abrir uma caixinha no Stories, né? E veio ali muitas questões interessantes com relação a relacionamento. Reclamo sempre do meu marido, que é preguiçoso e tá gordo. Reclamo da minha mãe, reclamo do meu pai. Meu Deus, meu pai é o problema da minha vida. Reclamo do meu trabalho, das pessoas que não fazem o trabalho direito. Então,
tudo aquilo que tu reclama, alguma parcela é tua. Então, o quanto tu não aceita o teu pai do jeito que é, o quanto tu não aceita a tua mãe do jeito que é, o quanto tu não aceita o teu marido do jeito que é. Será que é com esse marido que você tem que estar casada? Será que você está conseguindo ser uma boa líder ao ponto de realmente conseguir inspirar a tua equipe a fazer aquilo que você gostaria que eles fizessem? Então, a gente tem que começar a se perguntar o que está faltando de mim nessa relação para que eu possa, então, fazer esse movimento de transformação interna, né? De assumir a responsabilidade. E tem algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar essa situação. A primeira delas é se dar conta, como a gente estava falando, do quanto nós estamos reclamando da vida, do quanto nós estamos desperdiçando esse nosso precioso tempo de vida na reclamação, sem buscar efetivamente resolver os problemas, azedando o nosso relacionamento com os outros e nos tornando mal-humoradas. Então, esse é o primeiro ponto. A gente se entender. Será que eu realmente estou virando uma chata reclamona? Posso Um só fazer segundo, Posso só claro, colocar algo aqui sim. importante? Isso que a Adriana tá falando, gente, é muito importante, a gente ter a autopercepção. Só que eu iria um pouquinho além, né? Além do ponto que a Adriana está colocando, também existe a postura interna. Não adianta você não falar nada, mas internamente você está criticando. Então, internamente, tu está carregando tudo aquilo como uma bomba relógio prestes a explodir ou não a implodir, mas a tua energia reverbera da mesma forma. Então, tanto a postura externa quanto a postura interna é muito importante que você realmente possa enxergar, porque ambas contam na mesma proporção. E um segundo ponto importante é que, como a gente já falou lá no começo, existem muitos aspectos da vida a serem considerados para que a gente se sinta feliz e realizada e gratificada. Então, acontece muitas vezes de a gente apostar todas as nossas fichas, aquela nossa bala de prata, em uma área da vida. Se aquela área da vida for bem, a gente está ok, nos sentimos gratificados. Só que, quando acontece um problema naquela área da vida, e agora você não tem a compensação nas outras áreas. Então, o que a gente sempre fala, e tem até no curso A Melhor Fase da Sua Vida, um exercício de copinhos, que é buscar equilibrar todas as áreas da nossa vida, não é dar muita importância para uma e deixar a outra pela metade e deixar o outro copo quase vazio, é buscar o equilíbrio. A nossa vida é feita de todas essas áreas, não adianta nós darmos demasiada importância para uma, porque quando essa uma enfrentar algum problema, e é muito possível que ela vá, porque essa é a dinâmica da vida, a gente consiga buscar o acolhimento e a gratificação também nesses outros aspectos. Gente, nós somos seres únicos, contudo multifacetados, né? Então a gente não é só mãe, a gente não é só esposa, a gente não é só profissional, a gente não é só filha, a gente não só uma coisa, nós somos várias ao mesmo tempo. E saber equilibrar todas essas áreas dentro da nossa vida é o que vai realmente fazer com que a gente possa compensar quando uma área não estiver tão boa, pô, a outra tá ali para poder dar aquela compensada, eu posso olhar um pouquinho mais para aquele lado, eu posso me refugiar um pouquinho mais para me abastecer, né? Eu posso ir para uma outra área também. Então, ter essa consciência de que uma vida perfeita, ela não existe, mas existe uma vida perfeitamente vivida. Quando eu consigo abranger todos esses aspectos da vida e levar com mais leveza de que tudo passa, né? Agora, só não vai passar se você ficar nessa crítica, né? Nesse mau humor, como a Adriana falou ali, né? Sempre azedando você mesma e todos que estão ao teu redor. E essa palavra que você falou, essa frase, tudo passa, ela é muito marcante para mim porque quando eu era adolescente eu li um conto do Malbataan que falava sobre um anel precioso lá. Ele escrevia sobre o Oriente Médio, lendas e contos do Oriente Médio. E o anel mais precioso daquele reino, ele era muito cobiçado, muito desejado. E na verdade não era pelo valor da pedra que ele tinha, e sim pela palavra que estava escrita, que era Yazoo. E aí quando o rei lá, o sacerdote,
recebeu aquele anel, ele entendia o que era aquela palavra, chamou o sábio do reino, e aí o sábio falou que azul quer dizer tudo passa ou isso passa. Então, quando você estiver muito alegre, exultante, comemora, se lambuza, aproveita muito esse momento, mas tenha consciência de que ele vai passar. Assim como os momentos ruins, que para isso serve, isso passa. Esses também vão passar. Essa é a dinâmica da vida. Então, nós temos que estar preparadas para que momentos ruins eventualmente sucedam os bons, mas sempre, né, Fernanda, como a gente sempre fala, comemorando ao máximo os momentos bons, porque não existe isso de, não vou comemorar muito para não chamar o azar, para não atrair uma fase ruim. A fase ruim eventualmente vai vir. Então, aproveite a boa ao máximo. É isso aí, gente. Eu tenho certeza que se você começar a olhar para você com mais carinho, né, com mais respeito, por mais respeito pela tua própria história, ninguém sabe tudo, então tudo bem falhar, tudo bem não dar certo. Da mesma forma com o outro, tudo bem falhar, tudo bem não dar certo. Sempre há muito mais forças coordenando a nossa vida do que a gente imagina. Então, ficar criticando o outro é uma perda de tempo, porque há motivos e movimentos ocultos que fazem com que tudo aquilo que esteja acontecendo com aquela pessoa, que aquela pessoa seja daquele jeito, tem um motivo maior do que a gente imagina. Então, saber se respeitar é levar em consideração tudo aquilo que me guia de forma consciente e inconsciente, e saber respeitar tudo aquilo que guia a vida do outro de forma consciente e inconsciente também. Há um propósito para tudo e tudo passa. Passa da melhor forma e ali na frente, gente, as pecinhas vão se encaixar. Tudo vai fazer sentido ali na frente. Não foi daquele jeito, mas meu Deus, se fulano tivesse sido, agido, feito de outra forma, não existia outra forma, é a única forma possível. Então, aprender a respeitar o teu próprio tempo, aprender a respeitar o tempo da outra pessoa, vai fazer com que, de algum jeito, você vá para um lugar interno de respeito e para um lugar de mínimas críticas, né? Porque, poxa, tem algum propósito para ser desse jeito? Tá tudo bem. E quando a gente consegue chegar num certo equilíbrio, fica muito mais fácil de nos prepararmos para eventuais transições, eventuais problemas que a gente já possa prever que vão acontecer. Por exemplo, a transição da metade da vida que a gente fala aqui. Envelhecer não é fácil para, diria que ninguém. Muito pouca gente passa pelo processo de envelhecimento e por tudo que ele acarreta de uma forma assim super na boa. Então, é possível a gente se preparar para os eventos que a gente sabe que vão acontecer, as transições que são naturais da vida. Também tem aquelas transições inesperadas, que se chamam de cisnes negros, que acontecem também. E quando você está equilibrada, com essas áreas da vida equilibrada e com a autopercepção em dia, você consegue lidar melhor quando eventualmente um cisne negro brota na sua vida. Gente, nada como terapia, nada como cursos de autoconhecimento, nada como você mergulhar em você mesmo para entender qual fase da vida você está passando, quais são os medos que te afligem aí dentro, que você tenta, de algum jeito, ter mecanismos de defesa para poder fugir de dores que você não quer acessar, de sentimentos que você não quer viver. Porque quando chegar aqui na metade da vida, a partir dos teus 35 ou 40 anos, o bicho vai pegar, porque tudo isso vai brotar, você querendo ou você não querendo, vão vir, né? Questões para que você possa olhar, seja questões profissionais, sejam questões familiares, amorosas, com filhos, seja a questão que for. Em algum momento você vai ter que olhar para aquilo que até então, para você, estava deixando de lado. E essa é a grande beleza para que você não seja pega de surpresa. Então, acho que a gente já pode ir se encaminhando para o final, né, Fernanda? Já passar aquele exercíciozinho de encerramento, o que você acha? Bora lá. Então tá, gente. Se você acha que está imersa nos problemas, anda reclamando de tudo e nada tem solução, a gente vai propor um exercício muito simples. É bem simples, você vai pegar papel e caneta, papel e lápis, como preferir, e vai fazer uma lista de todos os seus problemas, todos esses que estão te incomodando. E aí você vai começar a analisar um por um. A primeira percepção que a grande maioria das pessoas que fazem esse exercício tem é que
ela, na verdade, não tem tantos problemas quanto ela achava que tinha. Na verdade, a gente achava que tinha um zilhão de problemas, estava atolada de problemas, e não eram tantos assim. A segunda percepção é que você vai perceber que muitos deles podem ter uma solução ou um encaminhamento, um primeiro encaminhamento para a solução já de imediato. Se você tem um problema, preciso de alguém para cuidar da minha mãe, dá para procurar alguém, procurar uma pessoa, contratar, não precisa você ficar desesperado naquilo. Encontrar soluções intermediárias até uma solução final é um movimento possível que vai te ajudar a resolver esses problemas que, em princípio, pareciam tão grandes. Também tem aqueles problemas que realmente não tem como solucionar ou como dar um encaminhamento agora, que são problemas que dependem de algum desdobramento futuro, mas aí, como eles mesmos se autodenominam, são problemas futuros. Então, não adianta se preocupar tanto agora, tem que esperar. Aí é uma questão de praticar um certo desapego e deixar a preocupação para esses momentos, para o futuro, tentar administrar essa ansiedade e lidar com as soluções que a gente tem, que são possíveis nesse momento. É isso aí, gente. Espero que vocês possam tomar todo esse conteúdo que a gente compartilhou aí com vocês, que faça sentido para vocês e que possa, então, gerar aí um movimento de menos reclamações, né, gente? É isso aí, gente. Vamos combinar o seguinte: a partir de agora, terminou o podcast, você vai fazer um compromisso consigo mesma de parar de reclamar. Se não conseguir parar de reclamar imediatamente, pelo menos praticar essa autopercepção de estou reclamando. Entrei no elevador, reclamei do tempo, estou reclamando. Reclamei de que o café está frio, estou reclamando. E aí começa a perceber, começa a ver no teu dia a dia o quanto a reclamação está presente e o quanto ela está te azedando, te tornando uma pessoa amargurada e com quem as pessoas talvez não tenham tanto prazer de conversar. É isso aí. Começa nessa autopercepção, vai pelo menos te colocando metas aí, durante metade do dia não vou reclamar, vou tentar não reclamar, vou tentar reclamar menos. E perceba, né, de tudo aquilo que tu reclama, quanto tudo isso também é teu, quanto faz parte da tua própria vida e o quanto você aí é assim, às vezes só que em outras áreas da vida. E depois que você fizer esse exercício, a gente quer saber qual foi o resultado, se você realmente chegou nessa percepção de que ou não tem tantos problemas, ou eles não são tão graves quanto você imaginava. E manda pra gente, manda um direct para mim, manda para Fernanda, contando como é que foi fazer esse exercício, em que percepção você chegou e também se você se percebeu reclamando demais. A gente quer saber o que aconteceu por aí depois dessa nossa conversa. E se tiverem alguma pergunta, alguma observação, manda para a gente também, porque na quarta-feira, 19h30, nós vamos ter a live de perguntas e respostas sobre esse tema. Então, vai ser uma grande honra se vocês participarem também com a gente e mandarem essas suas perguntas ao vivo. Mas se quiserem antecipar, também pode mandar, que a gente já vai deixar tudo anotadinho para responder na quarta-feira, 19h30. Ok, muito obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, Adri. Um beijo, obrigada, gente. Até quarta-feira.